Paz do Senhor, amados irmãos. Então estamos aqui novamente, com a lição número 4, dando continuidade, uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós entramos agora então no primeiro tópico, Já fizemos a introdução, fizemos a leitura bíblica em classe e agora entramos no primeiro tópico, que vai falar uma igreja perseverante. Uma igreja que persevera. E a perseverança é uma das marcas mais claras de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja perseverante. Perseverante quer dizer não desistir. Então a igreja não desiste diante das dificuldades. Não, a igreja não se rende às pressões externas. A igreja não negocia aquilo que é inegociável: a sua fé, os seus princípios, a sua missão. E no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja primitiva enfrentando uma oposição direta, logo ali nos seus primeiros passos, no início da sua caminhada. Mas também nós testemunhamos a sua firmeza e a sua coragem diante das adversidades. Então, vou convidar você aqui nesse primeiro tópico, nós vermos 3 características dessa perseverança. E o primeiro tópico vai nos mostrar uma igreja que suporta o sofrimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 3, a Bíblia vai nos dizer que lançaram mãos agora de Pedro e João, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Após aquele poderoso milagre realizado lá na Porta Formosa e aquela pregação impactante de Pedro, que apontou Cristo como autor daquele feito, os apóstolos foram presos. A oposição veio rapidamente, imediatamente, mas a igreja não se abalou. Não, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que o sofrimento por causa do Evangelho, como diz lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus mesmo disse: bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados, perseguidos, por causa do nome dele. É o que estava acontecendo com esses homens agora, por causa do Evangelho. Eles estavam sofrendo ali por causa do sofrimento em nome de Jesus Cristo. Perseverar não significa ausência da dor, não, mas firmeza mesmo quando a dor, quando os problemas vêm. O Espírito, sim, ele capacita os crentes a suportarem a aflição com esperança, sabendo que nenhuma prisão ou perseguição pode calar a voz de uma igreja viva. Assim já diz o hino, Quem é que pode calar a voz de um adorador? Então, não nos calemos, não importa as perseguições, os problemas, as dificuldades, porque a igreja suporta o sofrimento, suporta a angústia pelo nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar essas coisas. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E Paulo agora vai dizer para nós que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, porque ele venceu esse mundo. Amém? Nosso segundo subtópico vai dizer: não negocia os seus valores. Não negocia, não. Atos 4:19, como diz na nossa lição aqui, vai dizer que Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês e não a Deus. Não, mesmo diante do sinédrio, sendo ameaçados, aprisionados, pressionados a não falar o nome de Jesus, aqueles homens falaram: nós vamos soltar você, mas vocês não falam mais no nome de Jesus. Pedro e João permaneceram firmes, porque eles não negociaram
o valor que eles tinham, eles não se intimidaram, e eles não procuraram meios de agradar aqueles homens ali, não, mas sim falando a verdade, mas sim ali pregando a convicção que eles tinham no nome de Jesus Cristo. Uma igreja perseverante é aquela que não abre mão dos seus princípios para ter ou para obter uma aprovação social, institucional, para agradar a B ou C que seja, não. A igreja entende que a fidelidade a Deus está acima de qualquer comando humano. Sim, nós estamos nesta terra, estamos debaixo, sob autoridades do patrão, muitas das vezes do pai, da mãe, das autoridades competentes, da polícia, do governo, mas não, nenhuma dessas autoridades estão acima de Deus, Então nós obedecemos às nossas autoridades, nós somos fiéis às nossas autoridades, enquanto nós estamos debaixo da ordem do Senhor Jesus. A partir do momento que vier uma ordem que vai tirar a minha fé, que vai mexer com a minha convicção de fé, não, então não vou aceitar e não vou ser intimidado com isso. E o Espírito Santo vai dar discernimento e coragem para nós nos mantermos fiéis, mesmo sim que isso venha custar a nossa reputação, a nossa liberdade, o nosso conforto. Lembra de José? José estava lá na casa de Potifar, tinha todo o conforto, já tinha autoridade, já tinha uma reputação. E o que a mulher faz com ele? O que o inimigo faz? Usa aquela mulher para querer tirar a reputação, a liberdade e o conforto. José perdeu tudo aquilo naquele momento, mas ele não deixou de servir a Deus. Ele não deixou de agradar a Deus para agradar ali os homens. Não, de forma alguma ele iria desagradar ao Senhor para agradar a mulher de Potifar, de forma alguma, Então esse é o nosso segundo tópico: sermos fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, porque o nosso terceiro subtópico vai dizer que eles estavam convictos da sua fé. A igreja estava convicta daquilo que acreditava. Atos capítulo 4, 20, Pedro e João ali falam para aqueles homens: porque nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e o que nós ouvimos. Nós somos testemunhas do que Deus tem feito. Eu e você hoje somos testemunhas. E a perseverança da igreja também nasce da convicção. Pedro e João afirmam que simplesmente não podem deixar de falar, porque viram, ouviram e creram. A experiência com Cristo foi tão profunda e real que nenhum argumento ou ameaça poderia silenciá-los. A igreja cheia do Espírito Santo é convicta, sabe em quem tem crido, conhece o poder do Evangelho e não se deixa abalar pelas circunstâncias. Não, essa convicção transforma crentes comuns em testemunhas ousadas e perseverantes, prontas para continuar mesmo quando tudo diz que é hora de parar. Mas não podemos parar de forma alguma de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Fico com essa palavra hoje, esse primeiro tópico, onde nós não podemos deixar de falar do amor de Deus, não podemos deixar de suportar as aflições desse tempo, não negociamos os nossos valores e estamos convictos da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e logo mais estaremos aí com o nosso segundo tópico da EBD dessa semana, da nossa quarta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.